último passageiro. A madrugada se arrastava lentamente, embalada pelo som constante da chuva que batia no para-brisa. As ruas estavam quase desertas, iluminadas apenas pelos postes que piscavam como se estivessem prestes a apagar. Eu já pensava em encerrar a noite. Havia rodado horas sem corridas decentes, e o lucro mal compensava o cansaço. O aplicativo apitou com um novo chamado e, por algum motivo que não consigo explicar, aceitei. O ponto de partida era em uma rua sem saída, perto de um conjunto de casas antigas. O destino, um cemitério afastado do outro lado da cidade. Estranhei a escolha, mas não era a primeira vez que alguém pedia uma corrida para lugares inusitados. Hospitais, motéis, até terrenos baldios já tinham sido destino de clientes bêbados ou drogados. Ao virar na rua indicada, vi uma figura parada sob a chuva fina, sem guarda-chuva, sem capuz. Apenas um homem magro, de pele tão pálida que parecia refletir a pouca luz da madrugada. Ele abriu a porta do carro em silêncio e se acomodou no banco de trás. Um cheiro metálico, como de ferro molhado, tomou o ar. "Boa noite", murmurei tentando ser educado. "Noite." A voz dele era baixa, quase um sussurro arranhado. Olhei pelo retrovisor, mas o capuz do casaco dele escondia parte do rosto. Ainda assim, senti o desconforto imediato de ter alguém ali, alguém que parecia carregar o peso de algo que eu não queria compreender. A viagem começou. O GPS marcava 40 minutos até o cemitério. O silêncio no carro era sufocante, quebrado apenas pelo som do motor e da chuva. Eu pensava em colocar uma música baixa, mas algo me dizia que não era uma boa ideia. Alguns minutos depois, a voz dele emergiu da escuridão do banco traseiro. "Você sabe o que acontece quando a fome nunca acaba?" Engoli seco, sem saber se ele falava comigo ou apenas pensava em voz alta. "Como assim?" arrisquei. Ele riu baixo, um som rouco, como se tivesse esquecido como se ri. "Quando a fome é maior que a morte, você nunca descansa, nunca." Olhei de relance pelo retrovisor. Seus lábios estavam pálidos, quase azulados, mas havia um leve traço de sangue nos cantos. Talvez fosse apenas minha imaginação, distorcida pelo medo que começava a se instalar. Tentei puxar assunto, mas ele só respondia em frases soltas, desconexas. Falava de corpos, de túmulos rasgados, de ossos quebradiços sob a terra. Tudo num tom tão neutro que parecia estar descrevendo o clima. A cada palavra, o frio dentro do carro aumentava. Liguei o aquecedor, mas parecia não adiantar. Minha respiração já saía em pequenas nuvens de vapor. Falta muito?" Ele perguntou de repente. "Uns 20 minutos ainda", disse. Silêncio. Então ele disse algo que fez meu estômago se revirar. "Não se preocupe, você não será o último." Meu coração disparou. Quis perguntar o que ele queria dizer, mas não consegui. Minha garganta parecia travada. O caminho até o cemitério parecia mais longo do que deveria. A chuva engrossou, e os postes ficaram cada vez mais espaçados. O GPS começou a falhar, a voz eletrônica repetindo rotas inexistentes. Quando finalmente virei na estrada que levava ao portão principal, percebi que o local estava completamente às escuras. Nenhuma luz, nenhum vigia. Apenas a imensa grade enferrujada e, além dela, fileiras de túmulos mergulhados na escuridão. Estacionei devagar, esperando que ele dissesse algo. "Chegamos", falei, tentando soar firme. Silêncio. Virei o rosto para trás. O banco estava vazio. O cinto de segurança, porém, continuava afivelado. E nele, gotas vermelhas escorriam lentamente. Sangue fresco. Meu corpo inteiro gelou. O cheiro metálico ficou mais forte, sufocante. Corri para abrir a porta e sair, mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui destravar. Quando finalmente consegui, tropecei na poça de água e lama. Olhei em volta, ofegante. Não havia ninguém, nenhum sinal do passageiro. E então ouvi um estalo seco vindo de dentro do cemitério. Depois outro, como se ossos estivessem se partindo sob pressão. Seguido por um gemido baixo, gutural, que parecia vir das profundezas da terra. Meus instintos gritavam para ir embora, mas minhas pernas não respondiam. O portão rangeu sozinho, se abrindo lentamente, e uma sombra alta se projetou contra a chuva. Uma figura magra, contorcida, com os olhos brilhando em um vermelho doentio. Ele, o passageiro, mas agora sem o capuz. Sua pele estava cinzenta, esticada sobre ossos salientes. A boca escancarada revelava dentes pontiagudos, e o sangue escorria livremente pelo queixo. Eu disse, você não será o último." A voz era a mesma, só que mais profunda, reverberando como se ecoasse dentro de várias bocas. Corri para o carro, bati a porta, tentei ligar a ignição,
O motor tossiu, mas não pegava. O painel piscava em vermelho, como se a energia fosse sugada dali. O retrovisor mostrou algo impossível. Dezenas de silhuetas surgindo entre as lápides, caminhando lentamente em minha direção. Olhos vermelhos, bocas abertas, corpos em diferentes estágios de decomposição. Todos vinham. E no banco de trás? O cinto ainda estava afivelado, mas agora ele não estava vazio. Uma mão ossuda, coberta de carne rasgada, segurava o couro do assento. A mesma voz sussurrou bem perto do meu ouvido. A corrida nunca acaba. O último som que lembro foi do cinto se retraindo sozinho, como se prendesse alguém invisível. Depois nada. Ninguém nunca mais viu meu carro. Mas dizem que em noites de chuva, alguns motoristas de aplicativo recebem uma corrida para um cemitério afastado. E se aceitarem, o passageiro entra em silêncio, com cheiro metálico de sangue. E nunca deixa o banco de trás. Dizem que ninguém nunca mais viu meu carro, mas isso não é verdade. Eu ainda estou aqui dentro. Não sei como explicar. O momento em que o cinto de segurança se fechou sozinho, apertando meu peito com uma força sobrenatural, marcou o fim da minha vida. Ou talvez o início de algo muito pior. Senti as correias se ajustarem como se estivessem vivas, afundando na carne, esmagando minhas costelas. Quis gritar, mas a voz morreu na garganta. O cheiro de sangue tomou conta de tudo, e o painel brilhou em vermelho até apagar de vez. O carro não ligou mais. Ele começou a se mover sozinho, deslizando pela estrada molhada como se fosse puxado por mãos invisíveis. Eu não tocava no volante, mas a direção girava com firmeza, tomando curvas em ruas que não reconhecia. Olhei pelo retrovisor. O banco de trás não estava vazio. Ele estava lá novamente, sentado, como se nunca tivesse saído. Os olhos brilhavam em vermelho fraco e a boca se abria num sorriso que parecia maior do que deveria caber em um rosto humano. Agora você entende. Não há último passageiro, apenas o próximo. Disse ele com a voz ecoando como se viesse de todos os cantos do carro. A cada palavra, gotas de sangue caíam do cinto e respingavam no tapete. Eu sentia o calor úmido subir pelo ar frio da madrugada. O carro entrou em ruas que não existiam no mapa, ladeadas por casas antigas, todas de janelas escuras e portas trancadas. Algumas tinham marcas estranhas nas paredes, símbolos gravados com algo que parecia ferrugem ou sangue seco. Eu tentava abrir a porta, mas os botões de trava não respondiam. O vidro também não descia. Era como estar preso em um caixão metálico. Eles estão com fome, murmurou ele. E foi então que percebi. Havia figuras caminhando nas calçadas, sombras humanas sem rosto, com passos arrastados. Seus olhos também ardiam em vermelho, e ao passarem perto do carro viravam a cabeça de uma vez só, como se me sentissem ali dentro. Eu bati no vidro, gritei, mas ninguém reagia. Eles apenas seguiam o carro com os olhos até desaparecerem na escuridão. A estrada mudou novamente. Agora, tudo ao redor era mata fechada. A chuva se transformou em neblina espessa, e o portão do cemitério surgiu outra vez diante de mim. Só que maior, mais antigo, como se fosse o portão de entrada para outro mundo. O carro parou sozinho. O motor estava desligado, mas eu ouvia batidas lá fora, como unhas arranhando as portas, como dentes roçando no metal. Olhei para trás. O banco estava vazio de novo, mas o cinto ainda estava afivelado. E dessa vez havia uma marca clara, uma mão ensanguentada segurando a fivela, mesmo sem corpo algum para sustentá-la. Está na hora, sussurrou a voz agora dentro da minha cabeça. O portão do cemitério rangeu, e a escuridão lá dentro parecia pulsar, como se fosse viva. Algo me puxava para frente, como uma maré invisível, inevitável. E foi ali que percebi. Eu não era mais o motorista, eu era o próximo passageiro. O carro se moveu sozinho pela estrada do cemitério, engolido pela neblina espessa. Eu não tinha controle, mas podia sentir cada curva, cada solavanco, como se estivesse sendo moldado pelo próprio veículo. A voz dele ecoava dentro da minha cabeça, cada palavra gravando-se como ferro quente. Agora você pertence a nós. O ar dentro do carro tornou-se pesado, denso, e o cheiro de sangue aumentou até quase me sufocar. Olhei pelo retrovisor e vi mais sombras surgindo entre os túmulos. Elas não caminhavam, flutuavam, arrastando-se pelo chão, sempre olhando para mim. Seus olhos vermelhos brilhavam na neblina. Aos poucos percebi que minhas mãos não eram minhas. Elas tinham mudado. Pele cinzenta, fina, quase transparente. O toque frio do volante parecia natural agora. Meu corpo inteiro estava se transformando, mas minha mente ainda resistia. Um medo puro e indescritível corria pela minha espinha.
O carro parou diante de um túmulo antigo, maior do que os outros, com símbolos gravados que pareciam se mover à medida que eu olhava. A voz falou mais uma vez, suave, hipnótica. Cada motorista que aceita a corrida se torna parte do último passageiro. Você está preso, mas também é a ponte. O portão atrás de mim se fechou sozinho, e o carro começou a desaparecer na neblina, tornando-se parte do cemitério, invisível para qualquer mundo que não fosse o dele. E então vi o próximo motorista. Um carro vermelho, estacionando na entrada do cemitério, o celular apitando com uma nova corrida. A sensação que senti foi imediata e clara. O ciclo se repetia. Eu tentei gritar, mas não havia mais voz. Apenas um sussurro, ecoando na mente do próximo. Aceite a corrida. Minha consciência ainda existia, flutuando entre medo e curiosidade. Vi meu reflexo no retrovisor do carro vermelho, mas não era mais humano. Um sorriso distorcido, dentes afiados e olhos que queimavam vermelho. O carro desapareceu na noite chuvosa, levando o próximo motorista, e eu fiquei ali, preso, parte do banco traseiro, parte da maldição. O último passageiro nunca morre. Ele apenas espera o próximo. E dizem que se você dirigir sozinho numa madrugada chuvosa, em algum ponto ouvirá o aplicativo apitar, uma corrida para um cemitério afastado. Se aceitar, você será o próximo. O carro ainda está lá, esperando.